O ecrã do computador de Sofia Helena Almeida irradiava uma luz azulada no seu pequeno cubículo no Instituto Lusófono de Inovação e Cultura, o ILIC. Eram quase 7 da tarde, e o burburinho habitual dos escritórios em open space, localizados num palacete restaurado no Chiado, em Lisboa, tinha dado lugar a um silêncio quase absoluto, apenas quebrado pelo teclar apressado de Sofia e pelo zumbido distante do ar-condicionado. O projeto Vozes Lusófonas, a sua proposta para uma plataforma digital de divulgação do património imaterial em comunidades de língua portuguesa, estava quase finalizado. Era a sua grande aposta, a oportunidade de, aos 32 anos, finalmente sentir que o seu lugar naquele instituto de prestígio era merecido, e não uma conjugação de sorte e bolsas de estudo que a faziam sentir-se por vezes uma impostora entre colegas de apelidos sonantes e redes de contacto influentes. Nesse instante, o som de passos firmes e decididos quebrou o silêncio. Sofia ergueu os olhos dos seus óculos de armação discreta, o cabelo castanho preso num coque prático, e viu David Fernandes Costa, o novo diretor do seu departamento, aproximar-se. David, um homem negro, alto, na casa dos 40, vestido num fato caro que lhe assentava como uma luva, era a personificação do sucesso e da liderança moderna. Desde a sua chegada, há 3 meses, que o ILIC fervilhava com as suas ideias de inovação disruptiva e inclusão proativa. Ele parou junto à secretária de Sofia, um sorriso carismático nos lábios. «Ainda por cá, Sofia?» perguntou, a voz quente e modulada. Dedicação notável. Sofia sentiu um rubor subir-lhe ao rosto. «Boa noite, Dr. David. Estou só a finalizar os últimos detalhes da proposta Vozes Lusófonas para a avaliação de amanhã.» «Excelente, excelente.» David encostou-se ligeiramente à divisória do cubículo, cruzando os braços. O seu relógio de marca brilhou sob a luz fluorescente. «Tenho grandes expectativas para esse projeto. O ILIC precisa de sangue novo, de ideias que nos projetem para o futuro. E a sua», ele fez uma pausa, olhando-a nos olhos, «parece promissora.» Um calor de esperança e validação percorreu Sofia. Talvez, finalmente, o seu trabalho árduo fosse reconhecido. «Muito obrigada, doutor. Dei o meu melhor.» «Disso não duvido.» O sorriso de David alargou-se, mas algo no seu olhar, uma intensidade fria que Sofia não conseguiu decifrar, fê-la sentir um arrepio súbito. «Amanhã veremos, então.» «Boa noite, Sofia.» «Boa noite, doutor.» Ele afastou-se com a mesma confiança com que tinha chegado, deixando Sofia com uma mistura de otimismo e uma inquietação inexplicável. Ela abanou a cabeça, tentando afastar a sensação. Era apenas a pressão, o cansaço. Tudo correria bem. Tinha de correr. No dia seguinte, a sala de reuniões da administração estava repleta. Os gestores seniores, alguns membros do conselho consultivo e os diretores de departamento, incluindo David Costa, ouviam atentamente enquanto Sofia, com a voz ligeiramente trêmula no início, mas ganhando confiança à medida que avançava, apresentava o Vozes Lusófonas. Os slides eram claros, os objetivos ambiciosos mas realistas, a pesquisa exaustiva. Ao concluir, um silêncio expectante pairou na sala. Um dos administradores mais velhos anuiu com a cabeça. Uma proposta interessante, Engenheiro Almeida, muito bem estruturada. Sofia permitiu-se um pequeno sorriso. Antes que pudesse agradecer, a voz de David Costa preencheu a sala, suave, mas com um tom de autoridade inquestionável. Sem dúvida uma base sólida, Sofia. Apreciamos o seu esforço. Ele folheou uns papéis à sua frente, o carisma habitual a irradiar. No entanto, começou, e o tom mudou subtilmente ao analisar a projeção orçamental para a fase de internacionalização, especificamente a alocação de recursos para as parcerias nos PALOP. Não posso deixar de sentir uma certa ingenuidade, uma falta de visão estratégica para a otimização de custos e o impacto a longo prazo. O ar pareceu fugir dos pulmões de Sofia. Aquele detalhe orçamental era menor, facilmente ajustável, e ela tinha alternativas preparadas. Mas a forma como David o apresentou perante toda a gente soou como uma condenação da sua capacidade de gerir um projeto daquela envergadura. O seu rosto queimava. «Dr. David, eu tenho cenários alternativos para essa rubrica que demonstram...» Ele ergueu uma mão, interrompendo-a com um sorriso que não chegava aos olhos. «Claro, claro. Não duvido da sua diligência nos pormenores, Sofia. Mas a questão aqui é a perspectiva global. A capacidade de antecipar desafios e de apresentar soluções robustas desde o início.» Olhou em volta para os outros diretores. «Talvez seja uma questão de experiência. Necessitamos de garantir que projetos desta magnitude tenham uma liderança com provas dadas na gestão de parcerias internacionais complexas.
As palavras, embora proferidas num tom calmo e ponderado, foram como um golpe. Sofia viu alguns administradores trocarem olhares, outros rabiscarem notas. O elogio inicial do administrador mais velho parecia ter se evaporado. Ninguém a defendeu. Sentiu-se pequena, exposta à sua competência publicamente desfiada por um detalhe menor, transformado numa falha monumental de visão. A reunião prosseguiu, mas Sofia mal ouviu o resto. Aquele arrepio da noite anterior tinha voltado, mais intenso, mais frio. Algo estava terrivelmente errado. Nos dias que seguiram, Sofia tentou reagendar uma conversa com David Costa para clarificar a questão do orçamento e reafirmar a sua capacidade de liderar o projeto. Após várias tentativas, a sua secretária conseguiu marcar uma reunião. O gabinete de David, no último andar com vista para o Tejo, era espaçoso e decorado com um minimalismo caro. Ele recebeu-a com a mesma afabilidade superficial. Sofia, entre. Apontou para uma das cadeiras de design em frente à sua secretária de vidro. Então, o que a traz por cá? Alguma epifania orçamental? O tom era leve, quase divertido. Sofia respirou fundo, tentando manter a compostura. Dr. David, gostaria de voltar a falar sobre a avaliação do Vozes Lusófonas. Sinto que a minha proposta não foi totalmente compreendida, especialmente no que diz respeito a... Sofia, interrompeu a ele, recostando-se na cadeira, as mãos atrás da cabeça. Não leve as coisas tão a peito. O mundo corporativo é assim mesmo. Feedback, críticas construtivas, faz parte do crescimento. Eu compreendo a importância do feedback, doutor, mas a forma como a questão foi colocada na reunião deu a entender que eu não teria capacidade para liderar o projeto. David inclinou-se para a frente, os cotovelos na secretária, o sorriso a desvanecer-se ligeiramente. Olhe, Sofia, vou ser franco. Você é uma técnica competente, muito dedicada, mas liderança é outra coisa. Exige uma certa robustez, uma capacidade de ver o todo, não apenas as partes. Talvez lhe falte ainda alguma experiência nesse campo. Ele fez uma pausa. Não estou a dizer que não chegará lá, mas por agora talvez seja melhor focar-se em projetos onde possa consolidar essas competências mais operacionais. Cada palavra era como uma pequena agulha. Está a sugerir que eu deveria desistir do Vozes Lusófonas? Perguntou Sofia, a voz a falhar. Desistir é uma palavra forte. David levantou-se e caminhou até à janela, contemplando a vista. Digamos que o ILIC precisa de alocar os seus melhores recursos aos projetos mais estratégicos. E neste momento precisamos de alguém com um perfil diferente para garantir o sucesso internacional do Vozes Lusófonas. Mas não se preocupe, virou-se para ela o sorriso de volta. Tenho a certeza de que encontraremos outros desafios interessantes para si. Sofia saiu do gabinete sentindo-se vazia. Não era apenas o projeto, era a sua integridade profissional que estava a ser atacada. Aquele não era feedback, era uma desqualificação deliberada. Nas semanas seguintes, a profecia de David cumpriu-se de formas insidiosas. Sofia começou a ser sistematicamente excluída de e-mail sobre o Vozes Lusófonas. Reuniões sobre o projeto eram marcadas e ela só sabia depois ou não era de todo convocada. As suas tentativas de obter informações eram recebidas com respostas vagas ou com o Dr. David está a tratar disso diretamente. Tiago Mendes, o seu colega do departamento de investigação, um homem na casa dos 40, com um ar permanentemente cansado e um humor ácido, observava com uma sobrancelha arqueada. Pareces um fantasma a vaguear pelos corredores, Almeida, disse ele um dia, enquanto esperavam pelo fé da máquina. O que se passa? O Costa pôs na prateleira. Sofia hesitou. Confiar em alguém no ILIC parecia arriscado. Mas o olhar de Tiago, apesar do cinismo habitual, tinha um quê de genuína preocupação. É complicado, Tiago. Aqui tudo é complicado, retorquiu ele, mexendo o açúcar no seu café. Mas tu pareces mais complicada que o habitual. Tem a ver com o teu projeto Maravilha. Sofia acabou por desabafar, contando-lhe o que se passara na reunião e o comportamento subsequente de David. Tiago ouviu em silêncio, a sua expressão tornando-se progressivamente mais séria. Almeida, disse ele por fim, não quero ser portador de más notícias, mas esse filme já eu vi. Com outros protagonistas, claro. O nosso David tem um talento especial para reorganizar talentos. O sarcasmo era palpável. Ele não te vai facilitar a vida. Se queres lutar por esse projeto ou pela tua sanidade mental, tens de ser mais esperta que ele. Mas o que é que eu posso fazer? Perguntou Sofia, a frustração a atingir-lhe a voz. Ele é o diretor. Exato. E tu és a técnica que ele decidiu que não serve. Ou pior,
que lhe faz sombra. Tiago olhou em volta, certificando-se de que ninguém os ouvia. Um conselho não solicitado. Documenta tudo. Cada e-mail que não recebeste, cada reunião da qual foste excluída, cada comentário depreciativo, datas, horas, quem estava presente. Tudo neste sítio, a palavra escrita e as provas são as tuas únicas armas. E acredita em mim, vais precisar delas. O conselho de Tiago, embora assustador, acendeu uma pequena chama de resolução em Sofia. Ela não ia ser apagada sem lutar. Começou a seguir a sugestão dele à risca. Guardava cópias de e-mails, fazia anotações detalhadas após cada interação, cada exclusão. O seu pequeno apartamento em Arroios transformou-se num arquivo secreto da sua crescente angústia e da sua nascente indignação. O medo ainda lá estava, um nó constante no estômago, mas agora era acompanhado por uma raiva fria e determinada. A situação atingiu um novo mínimo quando David, numa newsletter interna que supostamente destacava os projetos inovadores do ILIC, descreveu o Vozes Lusófonas como uma iniciativa promissora que está a ser reestruturada sob nova liderança para maximizar o seu potencial global. Não havia qualquer menção ao nome de Sofia como criadora ou principal investigadora. Era como se ela nunca tivesse existido. Sofia sentiu o sangue fugir-lhe do rosto ao ler aquelas palavras. Era um apagamento público. Tiago, ao passar pela sua secretária e ver a sua palidez, leu por cima do ombro dela. Filho da mãe, murmurou ele, abanando a cabeça. Ele não joga limpo, pois não? Isto é roubo, conseguiu Sofia dizer, a voz embargada. É pior, Almeida. É assassinato de reputação em câmara lenta. Tiago olhou-a com uma gravidade que ela raramente via nele. Tens de decidir o que vais fazer. Ou deixas que ele te esmague, ou lutas. E se lutares, tens de estar preparada para tudo. A gota de água veio algumas semanas depois. Uma prestigiada fundação europeia, a Culturas Conectadas, abriu um concurso para o financiamento de projetos digitais inovadores na área da lusofonia. Era a oportunidade perfeita para o Vozes Lusófonas. Sofia, mesmo sentindo-se marginalizada, dedicou noites e fins de semana a preparar uma candidatura impecável, recorrendo às suas notas originais e atualizando a pesquisa. Era a sua última oportunidade de salvar o projeto e, com ele, a sua dignidade profissional. Com receio de que David a bloqueasse, decidiu submeter a candidatura diretamente à Fundação, como investigadora principal, mencionando o ILIC como instituição de acolhimento. Na véspera do prazo final de submissão, Tiago abordou-a com um ar sombrio. Sofia, preciso de te mostrar uma coisa. Mostrou-lhe um e-mail interno que tinha sido inadvertidamente copiado para ele. Era um resumo da proposta que David Costa estava a submeter a Culturas Conectadas em nome do ILIC. O nome do projeto era ligeiramente diferente, Lusofonia Global Digital, mas a essência, os objetivos principais e até algumas das metodologias eram inegavelmente retirados do Vozes Lusófonas de Sofia. O investigador principal listado era um protegido de David, recém-chegado ao instituto. Sofia sentiu uma náusea. Era a prova final da traição e da sabotagem. As suas mãos tremiam enquanto lia o e-mail. Ele roubou o meu projeto, sussurrou, incrédula. Parece que sim, confirmou Tiago a voz baixa, e fê-lo de forma a que, se tu submeteres a tua, parecerá que és tu a copiar a iniciativa oficial do ILIC. É maquiavélico. O desespero ameaçou engolir Sofia, mas por baixo dele, a raiva acumulada transformou-se numa força inesperada. Olhou para Tiago, os olhos a brilhar com uma nova e perigosa determinação. Não vou deixar. Desta vez ele não vai ganhar. Com o apoio de Tiago, que se revelou um aliado surpreendentemente engenhoso, ajudando a organizar as suas provas e a encontrar os estatutos e regulamentos internos do ILIC sobre propriedade intelectual e conduta ética, Sofia passou os dias seguintes a preparar a sua defesa. Não era apenas pelo projeto, era pela sua integridade, pela sua voz, pelo direito de não ser silenciada e apagada por um homem que abusava do seu poder. Decidiu que o primeiro passo seria apresentar uma queixa formal e detalhada à Direção de Recursos Humanos do ILIC e ao provedor de ética da instituição. Elvira Santos, a diretora de RH, era uma mulher na casa dos 50, conhecida pela sua discrição e profissionalismo, mas também por ser uma defensora das regras. Era uma aposta arriscada. Se falhasse, a sua carreira no ILIC estaria definitivamente acabada. Mas não fazer nada era morrer profissionalmente aos poucos. Acompanhada por Tiago, que se ofereceu para testemunhar sobre o contexto e o padrão de comportamento que ele próprio observara, Sofia entrou no gabinete de Dona Elvira.
Entregou o seu dossiê, um volume considerável de e-mails impressos, cronologias de eventos, cópias de documentos do projeto e uma declaração formal. Enquanto Dona Elvira folheava os papéis, o seu rosto impenetrável, Sofia expôs a sua história, a voz firme, apesar do turbilhão de emoções que sentia. Falou da desqualificação pública, da exclusão sistemática, da apropriação das suas ideias e da sabotagem final da sua candidatura. Quando terminou, um silêncio pesado instalou-se no gabinete. Elvira ergueu os olhos do dossiê. Engenheiro Almeida e Engenheiro Mendes, o que me apresentam é extremamente grave. Preciso de analisar isto com toda a atenção. Garanto-vos que o ILIC leva muito a sério as questões de ética e conduta profissional. Serão contactados em breve. Os dias que se seguiram foram de uma ansiedade excruciante. Sofia mal conseguia concentrar-se no trabalho. Cada olhar de um colega parecia conter um julgamento. Cada silêncio no corredor parecia premonitório. David Costa continuava a sua rotina, impecável e carismático como sempre, tratando Sofia com uma frieza polida que era quase pior do que a hostilidade aberta. Finalmente, uma semana depois, Sofia e David foram convocados para uma reunião conjunta com Dra. Elvira e um membro do Conselho de Administração do ILIC, o Dr. Vasconcelos, um homem de cabelos brancos e ar austero. A sala de reuniões parecia mais pequena, o ar mais rarefeito. David chegou com um ar de suprema confiança, cumprimentando Dona Elvira e o Dr. Vasconcelos com um sorriso afável e dirigindo a Sofia um breve aceno de cabeça, quase imperceptível. Quando Dona Elvira resumiu as alegações de Sofia, a expressão de David passou de surpresa controlada para uma indignação ofendida. Estou absolutamente chocado, disse ele, a voz a vibrar com emoção contida. Chocado e profundamente magoado com estas acusações infundadas. Sofia virou-se para ela o ar penetrante. Sempre a considerei uma colega dedicada, embora talvez, como mencionei antes, com algumas áreas a necessitar de desenvolvimento em termos de visão estratégica. Mas fabricar uma teia de mentiras desta natureza é incompreensível. Ele desconstruiu cada ponto da queixa de Sofia com uma habilidade retórica impressionante. As exclusões, decisões de gestão para otimizar fluxos de trabalho. A newsletter, um lapso de edição, pelo qual já pedi desculpa internamente. A proposta concorrente, uma iniciativa paralela, com um âmbito diferente, desenvolvida por outra equipa, inspirada talvez pelas tendências gerais do setor, mas de forma alguma uma cópia. E então ele desferiu o golpe que Sofia, no fundo, esperava, mas que ainda assim a atingiu com força. Permitam-me que seja franco, disse David, o tom agora solene, dirigindo-se a Dra. Elvira e ao Dr. Vasconcelos. Num país como o nosso, que ainda tem um longo caminho a percorrer no combate ao racismo sistêmico e na promoção de uma verdadeira igualdade de oportunidades, é particularmente doloroso ver uma profissional branca, que, sejamos honestos, beneficia de um conjunto de privilégios estruturais, usar táticas tão baixas para tentar minar a carreira e a reputação de um dos poucos líderes negros neste setor. Ele abanou a cabeça, como se estivesse genuinamente desolado. Isto não é apenas um ataque a mim. É um ataque a tudo o que temos lutado para construir em termos de diversidade e inclusão no ILIC e em Portugal. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dr. Vasconcelos franzia o sobrolho, Dra. Elvira parecia perturbada. Sofia sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. A forma como David virara a situação, usando a sua própria identidade como arma e escudo, era diabolicamente eficaz. Por um momento ela viu nos olhos dos seus superiores a dúvida, a hesitação. E se acreditassem nele? Foi então que Tiago, que tinha sido autorizado a estar presente como observador silencioso devido ao seu testemunho escrito, pediu a palavra. Com licença, Dona Elvira, Dr. Vasconcelos. Eu não sou parte queixosa, mas fui testemunha de muito do que a engenheira Almeida descreveu, e há algo que o Dr. David Costa talvez não se lembre. Os olhos de David faiscaram na direção de Tiago, uma breve fenda na sua máscara de indignação virtuosa. Tiago continuou, calmamente. Há cerca de 6 meses, pouco depois da chegada do Dr. David ao ILIC, ele pediu-me, de forma informal, a minha opinião sobre como gerir um outro colega do meu departamento, o Dr. Cerqueira, que ele considerava pouco alinhado com a nova visão. As táticas que ele sugeriu na altura, Tiago fez uma pausa, olhando diretamente para David, eram extraordinariamente semelhantes às que a engenheira Almeida descreveu. Marginalização gradual, atribuição de tarefas irrelevantes, críticas veladas em público. Felizmente, o Dr. Cerqueira acabou por sair para outra instituição antes que o plano se concretizasse totalmente.
Tiago colocou sobre a mesa uma pequena pen USB. Tenho alguns e-mails trocados na altura com o Dr. David, onde estas estratégias de gestão são discutidas. Não provam diretamente o caso da engenheira Almeida, mas demonstram um padrão de comportamento preocupante por parte do Dr. David Costa. A cor pareceu fugir do rosto de David. Ele abriu a boca para protestar, mas nenhuma palavra saiu. Vasconcelos pegou na pen USB com uma expressão grave. Dona Elvira olhou para David e pela primeira vez Sofia viu uma centelha de aço nos seus olhos habitualmente discretos. Dr. Costa, disse Dona Elvira, a voz fria e profissional. Creio que temos matéria suficiente para uma investigação interna aprofundada. Até à sua conclusão, ficará suspenso das suas funções diretivas com efeito imediato. A arrogância de David desmoronou-se. Ele olhou de Dona Elvira para o Dr. Vasconcelos, depois para Sofia, o seu rosto uma máscara de fúria e incredulidade contida. Levantou-se abruptamente e saiu da sala sem dizer mais uma palavra. A investigação interna do ILIC foi mais rápida e minuciosa do que Sofia esperava. O testemunho de Tiago e os e-mails que ele forneceu abriram uma caixa de Pandora. Outros funcionários, encorajados pela coragem de Sofia e pela suspensão de David, apresentaram queixas sobre o comportamento abusivo e manipulador do diretor. O padrão tornou-se inegável. 2 semanas depois, um comunicado interno lacônico anunciava a cessação do vínculo laboral por mútuo acordo entre o ILIC e o Dr. David Fernandes Costa. Agradecia-se formalmente os seus contributos para a modernização do Instituto. Nos corredores, no entanto, a história real circulava em sussurros. David Costa tinha sido despedido. A sua carreira promissora no ILIC terminara em desgraça. Dona Elvira convocou Sofia ao seu gabinete. A engenheira Almeida começou, num tom mais caloroso do que o habitual. Em nome do ILIC, quero apresentar-lhe um pedido formal de desculpas pelo que teve de suportar. Não há lugar para este tipo de comportamento na nossa instituição. Informou-a de que a sua proposta original para o Vozes Lusófonas seria reavaliada com a máxima prioridade e que lhe seria dada total autonomia e apoio para liderar o projeto. Acreditamos no seu talento e na sua visão, Sofia. Sofia sentiu as lágrimas a quererem vir aos olhos, mas desta vez eram de alívio e validação. Obrigada, Dona Elvira. Isso significa muito para mim. Nos meses que se seguiram, Sofia mergulhou de cabeça no Vozes Lusófonas. Com o apoio do ILIC e uma nova equipa que ela própria escolheu, o projeto ganhou forma e substância. As dificuldades não desapareceram, mas agora eram desafios profissionais normais, não obstáculos plantados por uma chefia tóxica. Tiago tornou-se um amigo próximo, sempre pronto com uma piada cínica, mas também com um conselho sensato. 6 meses mais tarde, o Vozes Lusófonas foi lançado oficialmente numa cerimónia no grande auditório do ILIC. A plataforma digital foi aclamada pela sua inovação e pelo seu impacto na preservação e divulgação da cultura lusófona. Sofia, ao discursar, falou da importância de dar voz aos que não a têm, da força da colaboração e da resiliência. O seu olhar cruzou-se com o de Tiago na plateia, que lhe fez um discreto sinal de aprovação. Nessa noite, ao chegar ao seu pequeno apartamento em Arroios, onde o seu gato Pessoa a esperava ronronando, Sofia sentou-se à janela a contemplar as luzes de Lisboa. O ILIC tinha implementado um novo código de conduta mais rigoroso e canais de denúncia anónimos e protegidos. David Costa, soubera ela por Tiago, estava a ter dificuldades em encontrar uma nova posição de relevo. A sua reputação tinha ficado manchada. A batalha tinha sido dura, desgastante. Deixara cicatrizes. Mas Sofia sentia-se mais forte, mais dona de si. Aprendera da forma mais difícil que o silêncio perante a injustiça apenas a perpetua. Encontrar a sua voz, não apenas para o seu projeto, mas para si mesma. Sabia que o mundo não se tornara perfeito de um dia para o outro, que o abuso de poder continuaria a existir de muitas formas. Mas agora, ela também sabia que uma pessoa armada com a verdade e com coragem podia fazer a diferença. E isso, por agora, era o suficiente. Olhou para a cidade adormecida, não com medo, mas com uma calma vigilante e uma esperança renovada.